vez, boa noite. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez para os nossos estudos, as nossas reflexões sobre a doutrina. Antes, nós gostaríamos de falar brevemente sobre esse último livro da nossa psicografia. Lembrando que todos os livros que são por mim psicografados, eles se revertem à renda para as casas espíritas onde nós frequentamos ou fazemos as palestras. Então, você, ao comprar o livro, você estará, evidentemente, colaborando com a casa. Como nós sabemos, as casas espíritas, né, todas elas não têm nenhuma relação com valores para as assistências que prestam. Então, custos de aluguéis e todos os demais, luz e etc., são através de doações, de arrecadação, da cantina e do livro. Então, hoje, se você pode colaborar com a casa, nós temos assim uma promoção especialíssima. Se você comprar um livro é 10, se você comprar 2 é 20. É especial. E você recebe o autógrafo do psicógrafo. Porque do autor espiritual, se ele fosse autografar, ele teria que se materializar e a porta é estreita para a gente passar todo mundo ao mesmo tempo. Bom, mas nós trouxemos para as nossas reflexões o assunto as cirurgias espirituais. Na verdade, nós até começamos com essa imagem de Jesus, porque Humberto de Campos Espírito, através da psicografia de Francisco de Cândido Xavier, no livro Boa Nova, narra, de acordo com a visão de Humberto de Campos, que em determinado momento, um final de tarde, Pedro se aproxima de Jesus, Pedro o apóstolo se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu percebo que o senhor, depois de todo o dia de trabalho, não está assim extremamente feliz pelo que o senhor realizou. Porque o senhor abriu os olhos de vários cegos, fez paralíticos andarem, curou tantas pessoas. E aí Jesus, virando-se para Pedro, diz: não é bem assim, Pedro. Porém, eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito, o que é completamente diferente. Porque a missão salvacionista do Cristo foi uma missão educadora. Por isso que ele aceitou o título de mestre. Foi o único, aliás, que ele aceitou, né, de rabi ou mestre. E, na realidade, o processo, como já dissemos, salvacionista de Jesus foi nos trazer uma metodologia educacional para que nós não nos curássemos, nós não mais ficássemos doentes, o que é completamente diferente. A caridade de Jesus é tão demonstrada, tão fortemente demonstrada, numa das mais belas passagens que é conhecida de todos nós, que é aquela da mulher adúltera como exemplo, aonde, quando a mulher é apresentada a ele em praça pública para ridículo, né, dela, e somente ela, apesar de que a lei mosaica mandava que o adultério fosse lapidado em praça pública, ou seja, a morte era por apedrejamento dos adúlteros. Mas mas a sociedade machista protegia o homem em detrimento da mulher, que estava classificada no mandamento 9º, para não ser cobiçada, junto também com o jumento e as demais propriedades do homem. Porque a mulher... Absurdo, mas porque a mulher era objeto, e objeto não... Por isso que eles não inseriram o marido lá, né? Porque a mulher foi o marido... porque a mulher era objeto, e objeto não podia ser cobiçado. Verdadeiro absurdo, é óbvio. Mas o absurdo dessa história não parou ali, a título de informação, somente no Concílio de Macon, no ano de 535, que na votação de 165 bispos, a mulher venceu por 2 votos a favor e ela passou a ter alma neste Concílio de Macon. Antes vocês eram desalmadas. O que às vezes não mudou muito. Mas o fato é que é tão esdrúxula essa situação, mas voltando ao exemplo que usávamos lá da mulher adúltera, Jesus demonstra o porquê e o sentido da sua vinda.
quando ele faz um trabalho inicial de assistência, porque não se fala de evangelho para quem tem estômago vazio, como diz Emmanuel, ele faz um trabalho assistencial, óbvio, tirando a mulher do risco de morte, quando ele faz a célebre pergunta de que aquele que não tivesse pecado, né, ou que tivesse cometido, não tivesse se equivocado, que atirasse a primeira pedra. Ele faz ali um trabalho de assistência, tirando-a do risco de morte. Na sequência, ele se utiliza de misericórdia, né? Mísere de coração empobrecido, né? Cordes de coração, mísere de miséria, ou seja, ele se coloca no lugar da criatura, utilizando de misericórdia, quando ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E elas, todos se foram, Senhor. E ele, com a capacitação de um espírito crístico, diz, tampouco eu te condeno. Ele usa de misericórdia, se coloca no lugar do outro, porque, na verdade, ele vai dizer para Pedro, nessa mesma obra, o homem é mais frágil do que mau. A fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. Quanto mais nós nos desconhecemos, menor a capacitação de gerenciamento da própria vida. Não é assim? Quanto mais se desconhece, mais se vive ao sabor das emoções. Mais se vive no primitivismo do ser, que é nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer. Isso é o primitivismo do ser. O seu cãozinho, o seu gatinho, etc., faz a mesma coisa, né? Porque eles são princípio inteligente. Nós somos espíritos. Mas, e aí precisamos nos conhecer para administrar cada vez melhor a nossa vida e vivermos o momento atual, o momento presente, o mais feliz possível. Porque se é feliz por exercício, não por se possuir coisas ou se relacionar com situações, pessoas ou coisas. O relacionamento feliz é aquele que nós vamos externar através do exercício que fazemos em nós mesmos. Ele vai encerrar aquela passagem com o objetivo da sua missão, com educação, quando ele diz, vai e não erres mais. É fantástico, porque aí está o ponto central da educação dele. Aí está o processo da cura. Porque nós somos essas criaturas, as únicas, aliás, capacitadas em nos fazer enfermos e nos curarmos. Não é fato? Onde reside a enfermidade e a cura, senão em nós mesmos? O que é, por exemplo, uma enfermidade? É meramente a condição de externarmos o desequilíbrio que carregamos no nosso interior. Não é assim? Ah, mas eu fui picado pelo mosquito e tive zika. Bom, além de você ser um zicado, o fato é que o mosquito não te escolheu porque você é mais bonitinho que os outros. Aí a gente diz assim, porque eu tenho sangue doce. Não, você não tem sangue doce, você tem vibração doce para o mosquito. Porque nós somos atraídos e atraímos energeticamente, magneticamente, situações, pessoas, nós somos atraídos e atraímos. Isso é importante registrar. Por quê? Porque é o estado vibratório do ser, por isso a necessidade do autoconhecimento. E, claro, quando nós vamos falar da cirurgia espiritual, na realidade a cura está onde já? Onde ela já está? Ela já está inserida na criatura para que ela possa acontecer. Se ela não está em nós, né, não há médico, não há espírito que possa nos solucionar a situação. Não é verdade? Ela já aconteceu, por isso que Jesus dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas não é um processo místico. Na realidade, é um processo que existe da criatura ter trabalhado nela mesma. Ela, no processo de autoconhecimento, seja de que natureza for, ela trabalhou nela mesma. Agora, os nossos irmãos espirituais têm um profundo respeito pela posição de cada um de nós. Tanto é verdade que no livro Ação e Reação, de André Luiz, vocês viram que a gente não saiu do primeiro slide, né? No livro Ação e Reação do André Luiz, no capítulo 11º, nós utilizamos até ontem, numa palestra, porque falávamos sobre a relação entre sentimentos e doença. A relação entre emoções e doenças. E nós utilizamos até esse exemplo, que ele é muito rico.
André Luiz vai num ambiente onde é o templo da oração. E ele vai encontrar uma senhora de joelhos de frente a um nicho vazio. Nicho é aquela casinha onde bota a imagem do santo. E era um nicho vazio. E ele se espanta e é orientado para que analisasse a tela mental daquela criatura, daquela senhora, que se postava de joelhos em frente ao nicho. E quando ele analisa a tela mental desta senhora, ele verifica que ela projetava dentro do nicho a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Fantástico, né? Por isso que eles respeitam a todos nós de acordo com as nossas necessidades. Um outro exemplo. Se nós formos a uma igreja e chegarmos lá e o salão estiver, por exemplo, vazio, sem nichos, desprovido de imagens, etc., qual é a nossa em relação? Puxa, que igreja pobre, né? Não tem nada. Não tem. Por quê? Porque aquilo faz parte, né, completa o processo. Se nós viemos aqui na Casa Espírita e a dona Elisete resolver colocar uma série de imagens, nicho, etc., vocês dizem, o que está havendo aqui? Tem algum problema, não é verdade? Por quê? Porque não nos atende nós não temos essa necessidade, que é respeitável. Por isso que nós não trabalhamos com esse médium, porque nós éramos crianças quando esse médium operava, que é o José Arigó. Mas você tem uma boa obra chamada José Arigó, escrita pelo professor José Herculano Pires e complementada pelo escritor Jorge Rizzini, ambos já desencarnados. José Arigó operava com faca de cozinha, que guardava no guarda-comida, porque não tinha geladeira. E aí eram coisas assim absurdas. Certa feita, numa das tantas cirurgias, ele já havia dado passividade para o Dr. Fritz, ele chamou um caboclo, ele pegava as pessoas, às vezes, aleatoriamente na fila, para atender na cozinha da casa dele. Aí ele pegou um cidadão da fila e pegou um outro que estava mais próximo e disse, "Seu fulano, me dá a faca, o seu canivete de cortar fumo que está no bolso direito da tua calça." E aí, como é que ele sabia, né? Mas aí o matuto foi lá, sabe aqueles canivetões que cortava fumo de corda no interior do Brasil? Deu o canivete, ele pegou o braço do sujeito, meteu o canivete e abriu, sem hemorragia, sem anestesia, mas sem que o indivíduo tivesse um processo hemorrágico ou sentisse qualquer tipo de desconforto. Com a ponta do canivete, tirou o tumor que estava no braço do sujeito, mas não parou por aí. Fechou com a mão, amarrou literalmente uma faixa, ainda bateu em cima e disse, "Vai ficar bom, caboclo." Eu já tinha desencarnado na hora que ele abrisse o canivete. Nem precisava do resto. Não é? Porque é uma coisa impressionante. Mas nós trabalhamos num centro onde o médium perguntava, "Você quer com ou sem corte?" Não é interessante? Por quê? Porque o corte não é necessário. Porque todo o procedimento é feito no perispírito. Tanto é que o Benedito, que foi um médium que veio muitas vezes aqui para os Estados Unidos, tinha um centro, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar um período com ele também. Foi lá que a gente teve a oportunidade de ver trabalhos de materialização, como é conhecido vulgarmente, que na realidade é aparição tangível, né? Então os espíritos se materializam, são visíveis para todos, etc. É um trabalho muito interessante, mas não é espetáculo, porque é de estudo, né? Porque você tem relação direta com o espírito. A gente tem muitos centros ainda que fazem, mas é um trabalho que tem que ser reservado, porque não é, como dissemos, para fazer espetáculo com isso. Mas ele fazia a cirurgia sem tocar na pessoa, e você, no entanto, sentia o bisturi cortar, numa dor suportável, a agulha entrar, o líquido ser inoculado e coisas do gênero. E era completamente sem toque no paciente. Então, porque a relação está totalmente voltada para o perispírito. Mas, diante desse quadro, e com o nível de informação que nós temos, o importante não é estar diante da situação que precisa ser resolvida, e sim
estar de acordo com o ensinamento do Cristo, procurarmos nos educar, não é verdade? Isso passa por uma responsabilidade de cada um de nós. E é simples entender essa equação porque ela é primária. Quanto maior o nosso conhecimento, obviamente nós temos menor determinismo na vida. E, logicamente, maior livre-arbítrio, consequentemente, menos sofrimento. Veja que essa relação existe aqui. Maior conhecimento, maior livre-arbítrio. Maior conhecimento, menos determinismo, evidentemente, menor sofrimento. Ou seja, está exatamente na administração de cada um de nós a questão daquilo que foi colocado por Sócrates há mais de 2.500 anos, quando ele adentrou no templo de Apolo em Delfos e estava a inscrição no pórtico, que é na entrada: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Que ele suprime a segunda parte para utilizar-se do conhece-te a ti mesmo. Somente nos conhecendo é que nós fechamos esse processo sem ter que vivenciar essa realidade, que é de condição automatizante, como nós dissemos a princípio. Mas vamos dar uma passadinha na história da humanidade para verificar o quanto isto é antigo, o quanto a questão de nós recebemos uma assistência espiritual está nos primórdios da humanidade. E nós temos aqui uma possibilidade muito interessante de que nós tomamos passe coletivo. E, às vezes, algumas pessoas questionam por que não da questão do passe. O porquê, e por vezes, o porquê, de repente, de padronizações. Obviamente, se você não fizer uma padronização dentro de uma casa, como é que fica essa situação, não é verdade? Mas a realidade é que qualquer tipo de movimentação ou um passe coletivo, o nível de assistência dos amigos espirituais e da doação dos médiuns, porque há uma combinação de energias, ela é exatamente idêntica de como se eu estivesse diante de uma criatura com algum tipo de movimentação, imposição de mãos, etc. Isso é bom para ficar claro para nós, porque o passe não depende, a assistência espiritual, a cirurgia espiritual ou o próprio passe que, por vezes, nos isenta de enfermidade, quando não é procedimento de cirurgia espiritual durante uma sessão de passe, que nós podemos ser atendidos naquilo que nós necessitamos e que, por vezes, estamos para desenvolver uma enfermidade que é neutralizada por uma questão de meritocracia, evidente, porque mérito é condição do espírito, no momento que nós estamos sendo atendidos com aquilo que, às vezes, a gente chama de simples passe. Isso passa também pela prece. Aliás, antes que a gente fale um pouco da nossa própria história, nós nos lembramos desta condição de prece. Porque a prece é o maior veículo que a criatura tem de ligação criatura-criador, sim ou não? Sem qualquer intermediação. E é trabalho de caridade profunda quando eu faça uma intercessória, eu faça para os outros. Eu posso estar como veículo de uma cura numa criatura por uma intercessão através de prece. Às vezes, na rua, no trânsito, ao ver um acidente, em vez de eu ficar curioso em querer olhar o que está acontecendo e desacelerar, claro que com segurança, desacelerar o meu veículo para ver o que está acontecendo, eu estou me responsabilizando pelo socorro que pode estar vindo atrás de mim, não é verdade? E eu estar barrando. Eu tenho que passar com segurança e dirigir o quê? Em vez da curiosidade, vibrações, uma prece para aquelas criaturas ou aquela criatura para que ela seja amparada pelos seus mentores. Porque ela pode passar por uma cirurgia, de repente, no local onde ela está. E manter-se reencarnada. Então, veja a validade da questão da prece. E numa das vezes, numa casa espírita, nós fomos abordados no corredor ao terminar a palestra. E aí a senhora quis fazer uma consulta no corredor. Ora, não se faz consulta no corredor. Para isso tem a parte assistencial, do apoio fraterno, ou seja, o nome que a casa se utilize. E a senhora, no entanto, insistia demais. E era deselegante da minha parte também não ouvi-la. Até porque o problema dela era o maior problema do mundo, não é verdade? É como o nosso. Nosso problema é o maior do mundo. Por quê? Porque é nosso. Então, o dela era o maior do mundo, porque era dela. E ela, então, narrou lá o seu problema. E quando ela encerrou, eu fiz a seguinte pergunta: a senhora já
fez uma prece? Para que eu fui perguntar isso? Ela era de uma estatura mediana. Aí ela me olhou com um misto de desprezo e ódio. De baixo para cima e de cima para baixo. Eu fiquei constrangido, porque eu falei, ou eu estou com a roupa rasgada, ou eu estou com a roupa suja. Aí ela olhou bem firme para mim. Quando ela olhou bem firme para mim, eu comecei a achar que eu estava ficando verde de anteninhas, porque não era possível. Aí ela disse assim, parece, mas com total desprezo. E fazer prece adianta? Eu disse, agora eu vou me vingar. Aí eu olhei para ela, como se eu estivesse vendo ela ficando verde e as anteninhas aparecendo. Disse, minha senhora, se falar com o Senhor do cosmos, com o dono dos universos, porque Deus de dono, de Senhor, não resolver o seu problema não tem solução. Aliás, tem! Porque se não tem solução, solucionado está. Qual é a solução? Não tem, está solucionado. Ela saiu batendo os pés e eu recorri à prece porque eu sabia que era o tipo de vibração que estava vindo na minha direção. Ora, é o veículo de ligação criatura-criador, onde nós podemos sair curados no benefício que fazemos para terceiros, em orar pelo outro. Porque quando eu faça qualquer movimento dessa natureza, quem é o primeiro a ser atendido? Quem é o primeiro a ser envolvido, envolvida nas vibrações? Percebeu que a bondade é uma questão de inteligência. É exercitar o que temos de potenciais superiores em nós mesmos. É um processo anticármico. Ser bom é procedimento anticármico. Quem disse isso? Pedro, quando ele falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Não é verdade? Mas vamos aos aspectos um pouco históricos, rapidamente. Do passe, por exemplo, fluidoterapia, o nome que ele receber, bioenergia e tantos outros, ele passa por uma técnica de cura pela imposição de mãos que está na pré-história. Na condição da pré-história, o passe nasceu nas civilizações antigas como um ritual de crenças primitivistas. A agilidade das mãos sugeria a existência de poderes misteriosos. Veja como é para atender a necessidade da criatura, né? Praticamente comprovado pelas ações cotidianas de fricção, de esfregar o lugar que acalmava a dor. As bênçãos foram as primeiras manifestações típicas do passe. A mamãe faz isso, por vezes inconscientemente, né? E soluciona. Aquela passadinha de mão na barriguinha do bebê para curar, para passar a cólica. O que é que ela está fazendo ali? Ela está utilizando do seu magnetismo, das suas energias, no bebê e fazendo com que o processo de fato aconteça. E o beijinho que dá a mamãe que sara? Vem aqui que a mamãe dá um beijinho e passa. E passa! E aí a criatura diz, claro que passa, porque é um processo de indução mental, ele é um processo indutivo. Óbvio que há um processo de indução. Mesmo que ela não tenha conhecimento, não tenha consciência do que esteja fazendo no momento, o processo é indutivo, sim, até certo ponto, porque ela também transfere imediatamente energias do magnetismo pessoal dela para o cérebro do garoto, neutralizando o ponto onde dói. Ela dá o beijo e passa. Não é beleza? Quando você está apaixonado, você já percebeu que beijo de namorado e namorada cura tudo? Não é verdade? Cura tudo. Se você está mal-humorado, mal-humorado quando é homem, você tem que dar comida para ele. Aí frita um bife que você resolve. Mas o fato é uma realidade. Por quê? Porque há uma troca energética entre nós, as criaturas. As criaturas que se amam são felizes.
porque elas trocam energias superiores. Né? A questão da sexualidade equilibrada, não? Onde haja respeito, amor, etc., é uma manutenção entre criaturas. Aquele casal de idosos que vivem os dois, desencarna um, depois de pouco tempo desencarna o outro. Por que será? Ah, porque foi de saudade. Sim, é óbvio. Mas o que acontece? Não, você não pode sentir saudade. Aí a gente vai dar muito passo em você ainda. Mas o que acaba acontecendo? Há uma troca energética de sustentação entre ambos. Desencarna um. É como você tivesse uma lâmpada dividida. Segura a lâmpada, hein? Segura a lâmpada. Mas é um fato, não é? Porque eles se sustentam na relação. Isso é uma realidade. Isso é a beleza da situação, do relacionamento. Isso é o que compõe a felicidade do indivíduo e faz com que a criatura não adoeça. Não é fantástico? Veja que passa tudo pela nossa situação. Ir diante de um médium que está dando passividade para um espírito para fazer o procedimento A, B ou C é detalhe. Não é verdade? É detalhe. De novo, por isso que Jesus dizia a respeito da condição da fé. Mas voltando para o primitivismo da coisa, o selvagem não teorizava, ou seja, ele experimentava instintivamente, poderia ser intuitivamente, se ele tivesse conhecimento. Como talvez não tivesse, poderia ser inspiradamente, ou seja, né, ele era inspirado por entidades, porque sempre fomos atendidos em qualquer circunstância. E aprendia a fazer e desfazer as ações com o poder das mãos. No Antigo Egito, por exemplo, no templo da deusa Ísis, multidões acorriam para receber a imposição de mãos, porque não tinha um processo apesar de alguns poucos conhecimentos da medicina natural, como, por exemplo, usavam muito alho, que a gente sabe que é um antibiótico natural, entre algumas outras poucas coisas, mas a grande realidade é que se faziam trabalhos de natureza, inclusive mediúnica. Não se tinha raio-x, nem MRI, nem coisa nenhuma. Tinha-se médiuns sonâmbulos, que olhavam, por exemplo, na criatura para ver o órgão que estava afetado e se fazia o possível. Os gregos, por exemplo, levaram para a Grécia as técnicas utilizadas pelos egípcios. O próprio Heródoto vai destacar nas suas obras os santuários que existiam naquela época para a realização de fricções magnéticas. Os romanos, por sua vez, também utilizavam, a saúde era recuperada através de operações magnéticas. E interessante que Hipócrates, Galeno, entre outros pais da medicina, tinham sonhos. Eles sonhavam com técnicas ou com alguns tipos de utilização de ervas ou coisas do gênero. Olha como a assistência espiritual existe. E é aí para aplicar em seus pacientes em virtude do rudimentarismo da época. Os nossos próprios índios, né, os originais brasileiros, eles tinham, as tribos também exercitam até hoje práticas religiosas que são ministradas pelos pajés. Quando uma pessoa encontra-se doente, o pajé diz que ou ela está doente porque ela está atacada por espíritos. Além dos remédios feitos com plantas das florestas, é feito também a aplicação, ele não recebe o nome de passe, mas como se fosse o passe. O pajé passa a ser um misto de sacerdote e médico ao mesmo tempo. Tivemos um dos casos muito interessantes, que foi desse Augusto Husky, que muitos de nós vamos lembrar dele, que ele era agrônomo, ecologista, naturalista, e ele foi contaminado por veneno de sapos na Amazônia. E ele fez tratamentos assim alopáticos, os mais diversos, e não resolvia. E foi feita uma pagelância, que foi o que fez com que ele conseguisse sobreviver aos efeitos do veneno. Mas ele era uma criatura que já tinha passado por muitas malárias e coisas do gênero. Ele até mesmo isso, ele saiu dessa situação, mas já era um indivíduo fragilizado. Mas veja, o que faz o pajé? Nada mais do aquilo que a gente entende como imposição de mãos, como energização ou nome que a gente queira dar. Aí nós chegamos a Jesus. No período que Jesus está aqui, a arte de curar através da influência magnética era a prática normal, né, como a gente viu, desde os tempos antigos, e dava-se condição da continuidade, foi dada continuidade por Jesus. Pedro, aliás, tem um caso clássico
Depois que Jesus parte, ele está entrando num templo, numa das oportunidades, e um mendigo paralítico congênito pede esmola para Pedro, e Pedro diz para ele: não tenho prata nem ouro, mas isso que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. É fabulosa essa passagem. Por que ela é fabulosa? Ela é fabulosa não é pelo aspecto da situação em si, mas pelo que ocorre em relação à questão do indivíduo que era paralítico. Ora, a gente sabe muito bem que nós andamos, etc., e nos sustentamos não é só por causa da estrutura óssea, mas pela musculatura que nós temos. Então, levantar era uma condição de fazer com que a musculatura dele, que estava projetada normal no perispírito, aliás, eu tenho uma amiga que vivencia uma realidade semelhante, estava normal no perispírito, pudesse restabelecer em frações de segundo a musculatura, né? E ele poder levantar-se. Mas até aí é uma situação. Só que ele não tem registro de andar neste cérebro, porque a gente anda por exercício, não é verdade? Até andar nós temos uma fase de exercício. O que é que acontece ao mesmo tempo? Que não é milagroso. Entra-se no subconsciente profundo, onde estão registradas todas as reencarnações, todos os aspectos dos aprendizados da criatura, e se extrai do subconsciente profundo para o cérebro da encarnação que ele está naquele momento, se extrai a informação do andar. É por isso que o paralítico não só levantou, como andou. Porque senão ele nem se levantaria. Mesmo com a musculatura recomposta, ele se arrastaria, porque ele não tem, neste cérebro, o registro do andar. Veja o quanto é fantástico. A doutrina vai nos abrindo as informações e o milagre vai se mostrando o puro e simples desconhecimento do fato. Não é? Ou seja, ele não pode estar derrogando, alterando leis que sejam naturais. Dali a gente chega de Jesus a Franz Anton Mesmer, da onde surge o mesmerismo. O sujeito não era fraco, não. O Mesmer ele era educado em colégio religioso, estudou filosofia, teologia, direito, medicina e dedicou-se também à astrologia. Ele não era um qualquer. Ele descobriu que, através dos nervos, se manifestava uma energia que era análogo à condição poderosa de um ímã. E esse fluido, essa energia, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. Interessante que nós vamos encontrar no próprio Hippolyte Léon Denisard Rivel, pseudônimo depois adotado de Allan Kardec, que ele, em Paris, ele estudou o magnetismo durante 25 anos e era formado na sociedade mesmeriana, cuja direção é do Barão de Potet. Na realidade, foi quando o Carlotti, amigo dele, vai dizer que as mesas giravam. E ele disse: olha, isso aí não tem novidade nenhuma, porque um objeto magnetizado pode se mover, né? Como a gente sabe. Se você pegar um pêndulo, por exemplo, colocar numa planta, você vai ver que o pêndulo vai girar em cima da planta, porque ele vai captar o magnetismo na sua mão, em qualquer outra situação. Por isso que não acredito muito naquela questão do pêndulo. Se fizer assim, você vai desencarnar, você está com o pé na cova, outro na casca da banana. Se fizer assim, você está bem. Bobagem, porque mentalmente o indivíduo que está usando o pêndulo pode dar o comando no pêndulo e utilizar da energia dele potencializada com a energia do curioso, que quer saber se vai morrer ou não, e faz com que haja um movimento. Simples assim. Se a gente tivesse tempo aqui, eu faria com muitos de vocês, e você vai ver como é uma constatação simplória de utilização de magnetismo puro, mais nada do que isso. Aí o Carlotti diz: não, mas os espíritos respondem pela mesa. E ele diz: ora, mas espera um pouquinho, uma mesa não tem cérebro. Me prove que uma mesa possa responder perguntas inteligentes, e aí eu acreditarei. Né? Ou seja, era um pesquisador puro, não é verdade? Tem, às vezes, alguns que são umas samambaias ambulantes aí, mas aí já está na condição de samambaia, é diferente. Mas o fato é que é a partir daí que ele vai pesquisar as condições. E aí vai surgindo a questão dos médiuns curadores, com o qual o Kardec vai se ocupar, né? Principalmente no livro A Gênese, entre outros. No capítulo 14, ele vai dizer: a ação curadora depende da intervenção dos espíritos que associam os fluidos.
dos médiuns aos provenientes da natureza. Livro Nosso Lar, último capítulo, quando André Luiz volta para a casa dele e encontra a Zélia, a ex-esposa, uma vez que ele está desencarnado, a Zélia, a viúva, casada novamente. Quase que ele morre de novo quando ele viu aquilo. Né? E o marido atual dela estava doente. E ele vai fazer, né, depois que ele se recompõe do choque, né, que imagina minha esposa casada com outro, como se fosse propriedade dele, depois de desencarnado, inclusive. Ele vai se utilizar de energias da natureza, unidas às energias dele, para aplicar e trabalhar na saúde do indivíduo, que era agora o novo marido da Zélia. Continua Kardec na Gênese. Ele diz, as curas ocorrem sempre de acordo com os ditames da causa de lei e efeito. Lembra que a gente falou? Ser bom é um antídoto para karma. Que é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação ou reação. Então, na realidade, esse é o antídoto. Faça o bem, aonde você estiver, do jeito que você estiver. Compra um livro hoje. Olha que beleza, não é verdade? O marketing sempre precisa. Aí o fato é, porque você vai ajudar a casa. Então, né, se não é assim, como é que faz? Né? O escorpião, mata esse escorpião que está no bolso. Aí o fato veja que está na relação de ação e reação. Continua Kardec dizendo, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico, que a gente entende como energias, que o indivíduo doa do seu duplo etérico, que a gente não vai se aprofundar muito mais nesses itens, mas doa do seu duplo etérico para o indivíduo que está com algum tipo de dificuldade, né? Descongestionando ou acionando o local. Os mesmos procedimentos que você tem em acupuntura, por exemplo. Né? Depende do ponto congestionado, você descongestiona, ou do ponto que está necessitando maior atuação. Ou seja, o acupuntor, na verdade, está também utilizando de um processo sem que ele possa ter consciência, além das técnicas de magnetização do local onde ele está atuando. Não é beleza? A mesma situação acontece na homeopatia. Você pega quimicamente, depois de milhares de divisões do produto inicial, da erva, ou seja, do que for, você faz uma análise química, você não tem mais a questão química daquela planta. Mas, no entanto, se você meter um espectrômetro lá, o que você registra da vibração da planta, você registra na água, que continua conduzindo a condição energética que vai atuar no perispírito nosso, fazendo com que se proceda a cura, que nada mais é do que o equilíbrio das energias interiores a se refletir no organismo físico. É assim que acontece um processo de cura, como é assim que acontece um processo de enfermidade. Né? Por exemplo, quantos casos a gente já não teve conhecimento de criaturas que desenvolveram determinados tipos de cânceres por serem apenas magoados? Apenas magoados. Nós não estamos falando de ódio, de rancor, nós estamos falando de mágoa. Aquilo que você falou para mim, eu vou levar para o túmulo. Não vai. Não vai. Porque passa do túmulo. Se parasse no túmulo, estava resolvido. Passa do túmulo e pode ser levado para outra existência. A gente precisa pensar nisso. Porque a saúde não é uma condição do aqui, agora. É também investimento para futuro. Não é fato? Eu conheci um cidadão e disse assim, não sei por que você está falando isso. Vovô tomava um copo de cachaça na hora do almoço, um copo de cachaça na hora do jantar, fumou a vida inteira e morreu com 100 anos. Eu disse, que maravilha. Poderia ter morrido, de repente, com 120, mas com 100 anos está muito bom. Mas vovô teve a felicidade de estar numa família cuja genética é poderosa. Na hora que esse vovô reencarnar numa família cuja genética não seja poderosa, o custo está ali. E o que é nosso, a gente carrega. Acabou. É o tesouro que se acumula. Foi Jesus que disse. Junta tesouro no céu. O tesouro pode ser de ouro de tolo ou pode ser o ouro verdadeiro. E onde é que está o céu? No nosso interior. Então, por isso,
tendo consciência, estando desperto, e diz André Luiz, se você tem uma semana de evangelho, você já sabe de sobra como se conduzir o resto da vida. Ele não deu uma folga para um mês, ele só deu uma semana. Até porque ama o próximo como a ti mesmo, né? Já fechou muita condição. Olha como é que funciona simploriamente o processo de atuação para a cura. Forças ou fluido ou energias superiores, junto com a energia do médium, com a energia, se necessário, da natureza, essa combinação desses fluidos ou energias, que é a palavra mais moderna, com propriedades diferenciadas, faz com que aconteça a cura, que vai atuar exatamente no perispírito e no duplo etérico, ou por vezes também no corpo mental. É interessante estudar a obra Nosso Lar, porque tem uma passagem de André Luiz, que eles fazem um trabalho magnético na região que ele teve câncer, e o Clarencio vai dizer, olha, você vai ficar bom aqui agora, que ele está lá no plano espiritual, mas quando você reencarnar, isso está registrado nas tessituras mais sutis do seu perispírito e esse problema vai aparecer. Está vendo a questão da cachaça e do cigarrinho do vovô? Percebeu? Como as coisas funcionam, né? Porque a vida é assim, ela não é departamentalizada por reencarnação, ela é uma coisa só. A gente é que troca de vestimenta, só isso. Né? A condição da vida ela é única. Por isso a necessidade do conhecimento, mais uma vez. Né? E aí ele continua também no Livro dos Médiuns, aliás, ele não continua, é anterior, né? No capítulo 14, diz Kardec vai afirmar que uma grande força fluídica aliada a uma maior soma possível de qualidades morais pode operar curas verdadeiramente prodigiosas. Moral não de usos e costumes, moral baseada no Evangelho. Diz também que a confiança e a vontade do curador, aliada à fé do doente, auxiliam poderosamente a ação fluídica. Por isso que Kardec diz, Jesus tinha razão ao dizer, a tua fé te salvou. Né? E compreende-se que a fé a que ele se refere não é um processo místico, mas uma verdadeira força atrativa. Na hora que a Simone, se for a Simone, disser vamos nos preparar para o passe, a gente tem que se abrir para o passe. Nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração, entenda do jeito que você quiser, abrir-se, porque não é só o que se envia, é também aquilo que nós podemos querer receber. Está em nós, porque nós podemos tomar um passe com uma criatura evoluída. No entanto, se nós não nos abrirmos, nós seremos verdadeiros refletores da energia que está vindo, porque não é imposto coisa alguma, quem quer que seja. Então, abrir, nos desligar uns momentinhos daquelas situações, nos ligarmos com o nosso interior, com as coisas que nós valorizamos, sejam com os espíritos, com os santos, com quem for, e nesse momento se preparar para receber. Aí nós fazemos a conexão e somos literalmente atendidos. A vontade atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre os seus compostos cujas propriedades íntimas sofrem transformações. A vontade tanto é inerente no espírito encarnado quanto no desencarnado. Basta que se tenha a força de querer auxiliar o semelhante. Como é que acontece a cura? Simples assim. Uma molécula malsã é substituída por uma que é sã, sugerindo então que se processe no corpo físico, ou seja, a cura acontece no perispírito e vai ser migrado para o corpo físico de uma forma extremamente natural. Por isso que às vezes você vê um indivíduo entrar num centro, passa por uma assistência espiritual, sai de lá literalmente curado. Nós temos mais recentemente um amigo nosso que frequenta um centro ali em Deerfield Beach, que fez uma assistência espiritual, tinha um câncer nos rins, o tumor já tinha 5 centímetros, e saiu de lá, foi fazer um MRI e aparece apenas um risco, de como se tivesse havido uma cirurgia feita a laser no local onde estava o tumor. Ponto assim simples. Né? Uma situação de que, claro, o que tem um processo de meritocracia, porque restabelecimento da saúde passa por 4 aspectos muito importantes. Primeiro, depende também do poder das energias curadoras atuarem no corpo espiritual e material sob o comando dos dirigentes e espíritos socorristas. Vai depender também do quê?
das mudanças para melhor que o paciente consegue realizar nos sentimentos, pensamentos e atitudes. Porque eu já tive gente que via a pessoa ser curada e o médium, o espírito dizer através do médium, você tem que mudar o seu comportamento. O indivíduo não mudou, 6 meses depois estava ele novamente com a mesma enfermidade. Ou seja, passa por essa situação. Vai depender também da reabilitação íntima, do reequilíbrio, da renovação interior por parte da pessoa enferma, da eliminação das tendências infelizes e da prática do bem, da prática do amor. E também de provas e expiações, seja experiências e resgates de débitos pelos quais o paciente tem que passar nesta vida e das concessões de misericórdia divina, dos méritos da criatura e das conquistas espirituais feitas pelo enfermo. Volta-se de novo no processo do conhecimento. E quando nós nos conhecemos, nós vamos nos isentando dos aspectos doentios que surgem em nós. Recentemente nós pegamos na internet, é antigo, um conto, assim, um conto que é católico. O cidadão não registrou a autoria. Mas é muito interessante porque ele vai falar sobre uma enfermidade que é uma das tão graves quanto, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, que ele fala sobre ciúmes. E ele conta lá o seguinte, que certo dia um indivíduo, veja que é uma versão católica, chega um indivíduo lá no céu e aí São Pedro vai entrevistá-lo e pergunta, escute meu amigo, você é tão jovem, por que você veio para cá tão cedo? São Pedro, sabe o que é? Eu sou muito ciumento e eu passei a desconfiar da minha esposa e aí eu contratei um detetive. Aí eu contratei um detetive, um dia eu fui para o trabalho, de repente eu recebi uma ligação e o detetive disse, tem um homem na sua casa. Eu larguei tudo que eu estava fazendo. E eu morava bem, viu, São Pedro? Morava num apartamento 1 por andar, morava num prédio de 25 andares, morava no 18º, com uma vista maravilhosa, mas eu larguei tudo e voltei para casa. Quando cheguei em casa, meti o pé na porta e disse, aonde é que está ele? Quando eu vi a minha esposa. Ela disse, ele quem? Aonde está o homem que você está escondendo? Se não tem homem nenhum. Aí eu não me convenci. Saí correndo pelo apartamento, fui entrando em cada quarto, e tinham muitos, e sala, etc., até que eu fui para a varanda e encontrei o miserável. Ele estava pendurado no parapeito com o corpo para fora. Eu não tive dúvida, voltei para a cozinha, peguei uma vassoura e fui lá e comecei a bater na mão dele com o cabo de vassoura, até que ele não aguentou e ele soltou. Quando ele soltou, eu vi ele caindo do 18º andar, mas por infelicidade minha, ele caiu numa caçamba de saco de lixo. Quando ele caiu, eu constatei que o cidadão não estava morto. Mas aí o sangue estava fervendo, eu fui até a cozinha e arranquei a geladeira do lugar, fui levando para a varanda e joguei a geladeira lá de cima. E aí eu constatei que a geladeira caiu em cima dele. A minha mulher chegou na varanda e perguntou, o que você fez? Eu olhei para ela, a emoção era tamanha, tive um infarto do miocárdio e vim parar aqui. Aí o São Pedro disse, nossa, que história, hein, meu filho? Bom, pode entrar, né? Aí chegou um segundo. Disse, e você, meu jovem? Que era também jovem, o que você está fazendo aqui? Disse, São Pedro, eu não sei, uma coisa absurda. Eu morava no 19º andar de um edifício e sempre fazia a minha ginástica na varanda. E aquele dia eu estava empolgado, pulando, quando eu vi, eu caí da varanda, mas eu consegui me agarrar no 18º. Aí veio um louco com um cabo de vassoura e começou a bater na minha mão, até que eu não aguentei mais, e quando eu soltei, por felicidade, caí numa caçamba de sacos de lixo. Mas estava me recuperando e vi uma geladeira vindo na minha direção. Essa é a minha história. Nossa, meu filho, que história. Bom, pode entrar. Aí chegou um terceiro. E você, meu jovem? O que você está fazendo aqui? Senhora São Pedro, honestamente eu não sei. Eu sou um profissional. Eu fui chamado num edifício para consertar uma geladeira. Aí eu cheguei lá, eu estava mexendo, de repente um louco chutou a porta, minha esposa disse, é meu marido, entra na geladeira. E eu vim parar aqui.
Então, se a gente tem algum tipo de enfermidade dessa natureza, não é verdade? A gente tem algum tipo de enfermidade, olha de o quanto a gente pode, de repente, se safar e se livrar, não é verdade? Por isso que diz André Luiz, nesse livro Missionários da Luz, o seguinte: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo pode alcançar a verdadeira cura. Muita paz a todos. Obrigado.